não consigo ver impedimento. Deve ter alguma câmera, alguma imagem dos caras lá, porque foi muito rápido, né? Foi muito rápido. E esse VAR, hein, mano? Impressionante, né, mano? Impressionante. Bom, vamos lá. Ganhamos, temos a vantagem, mas de verdade, o resultado justo para essa partida era um empate de 1-1, porque o Palmeiras foi prejudicado naquele lance. Ponto final. Galera, Palmeiras perdeu a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi derrotado ontem lá na Neoquímica Arena, 1-0, perdão até, empatou a partida, mas o gol foi anulado, um lance ali, né, bem, que gerou muita discussão ali nas redes sociais, muita discussão da torcida do Palmeiras, um lance bem duvidoso, o gol do Palmeiras que para mim estava na mesma linha ali, o Gomes, onde o juiz deu impedimento, o VAR traçou as linhas e deu impedimento no gol do Palmeiras. Vamos ver aqui o que a mídia esportiva está falando sobre isso, analisando esse lance que teve muita polêmica na partida de ontem. Créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Meus amigos. E esse VAR, hein, mano? Impressionante, né, mano? Impressionante. Bom, vamos lá. Os dois melhores em campo pra mim, o Everton e o Vitor Roque. Não entendi tirar o Vitor. Correu pra caralho, tá cansado, não sei o quê. Sinceramente, não entendo. Pra mim, puta disposição, é o único que tava tentando alguma coisa, né? O Everton não precisa falar, né? Pegou um pênalti. Que vacilada esse gol deles, hein, velho? Pô, fez a falta ali no meio, a falta na hora certa, no lugar certo. Aí o time fica panguando, velho. O time fica panguando, mano. Não é possível, cara. Não é possível. O time não se ajeitou. Quando se faz a falta, é pra se ajeitar o time. E o time não se ajeitou, mano. Ficou moscando. Aí, não queria entender, meu. Não tinha ninguém marcando o cara na esquerda. E aí, os dois zagueiros bateram cabeça, deixaram o fulano lá sozinho. Impressionante, cara. Impressionante. Só espero que a gente faça uma partida de volta digna da nossa história, né? Não acabou, a gente tem mais 90 minutos a semana que vem em casa, né? Mas que seja uma partida digna da nossa história. Não vou entrar mais no mérito se hoje jogou bem, se hoje teve disposição, se teve vontade. Mano, é o jogo de volta, né? Não tem nada acabado, o time deles é limitado, mas faça jus à nossa história. Dentro da nossa casa, eu acho que, né? Já deu, hein, Abel? Já deu, certo? É dentro de casa, Abel. É dentro de casa, certo? Vambora. Semana que vem a gente se encontra. Rapaziada pedindo para eu comentar aqui o gol anulado do Maurício no Palmeiras. Eu, sendo bem sincero, não consegui entender por quê. Aí o pessoal falou, obviamente, né? Porque o braço na frente e tal, assim, passou muito rápido, vendo a foto, não consegui entender. Mas amanhã nós vamos falar muito sobre isso no Seleção. E, assim, a vista, obviamente, a vista humana, assim, não consigo ver impedimento. Deve ter alguma câmera, alguma imagem dos caras lá, porque foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Mas isso não tira o mérito e a vitória do Corinthians, né? Esse não é o Palmeiras que a gente está acostumado a assistir. Mas eu não tenho dúvida de que o jogo no Allianz Parque vai ser diferente. Valeu, boa noite. Jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Palmeiras 0, ganhamos dos caras, irmão. 1-0 pra nós. Já falei do pênalti, que pra mim foi pênalti, tem gente que acha que não foi pênalti. Eu já disse que tem uma foto, é nítido que o Gustavo Gomes toca primeiro no Memphis e depois ele acerta a bola. Perdemos um pênalti, fizemos um gol com o Memphis Depay de cabeça no meio da zaga do Palmeiras, subiu sozinho, fez 1-0. Um segundo tempo chato, modorrento, e aí o Palmeiras empata o jogo com uma pancada do Giai. E aí a dúvida,
na posição do Gustavo Gomes, que é quem toca de cabeça pro Giai, não, desculpa, pro Maurício finalizar. Foi o Maurício que fez o gol. E aí o VAR chama, e ao meu ver, mesma linha. Mesma linha. Não vi vantagem nenhuma. Pra mim os dois estão na mesma posição, irmão. Então eu acho que nesse lance, o Palmeiras foi prejudicado. 1-0 Corinthians. Ganhamos, temos a vantagem, mas de verdade, o resultado justo para essa partida era um empate de 1-1, porque o Palmeiras foi prejudicado naquele lance. Ponto final, é meu ponto de vista, não sei o seu, mas é o que eu acho aí desse jogo. Mas ganhamos, fato é que ganhamos e vamos com a vantagem de decidir no Originais Parque semana que vem, irmão. Deu Coringão, 1-0. Ei, pessoal, tô voltando pra casa. Esses corintianos são terríveis mesmo. Os caras armaram emboscada pra mim, cara. 3h30 pra chegar aqui no trânsito da pega. Um frio da moléstia. E ainda perdemos o jogo. Fala pra você, pai, corintiano não pode confiar. E a hora que a gente tomou o gol foi tudo na frente do camarote zoar comigo. Raça, hein? Apesar do resultado ruim, foi da hora, mano. Outra experiência. Valeu, gente. Com Deus, boa noite aí. Tem o jogo da volta, hein? Agora, o lance das linhas, o impedimento. Vamos lá. Atenção. A gente não tem necessariamente as linhas aí, né, Silvânia? A gente tem o lance... infelizmente não temos, mas nós acessamos aqui, né? E, olha, sinceramente... É tão milimétrico, mas tão milimétrico. A linha não resolve problemas milimétricos. Exatamente. Só o semiautomático. Exatamente. Tá aí o problema. Só A única boa notícia é que vai acabar, né? Segunda promessa é que ano que vem é semiautomático para tudo que seja. Porque é o seguinte, as já linhas que são acabado, traçadas né? Aqui, elas não te dão... Você traça a linha, quando uma está muito próxima ou sobreposta à outra, não existe nenhuma convicção, nada que te diga que sim, nem que não. Nem que foi impedimento e nem que não foi, né? Mas é o que temos, né? Esse sistema aqui, pelo menos, veio um presidente que disse que, da CBF, que disse que vai ter o semiautomático. Se fosse no final, a gente ainda estava no Maria Fumaça. Mas, vamos ver. Tomara que o ano que vem tenha. E aí, só o Hugo Souza não tinha nada que interferir na comemoração ali. Sim. Nada. Ninguém fez nada ali. Nada. Não, na verdade, ele quer que se comemore no grande círculo. É demais, né? Em São Paulo, agora, assim, tem que criar uma regra junto com a proibição de comemoração. Junto com a proibição da torcida visitante em todos os clássicos de São Paulo, é preciso criar uma regra para que o time visitante é obrigado a comemorar o gol no grande círculo. Deus não te deu. É o único lugar que não vai, né, na visão de jogador, provocar o torcedor adversário. Tem jogador que toma amarelo, vai comemorar na frente da torcida adversária, quando só tem torcida adversária no clássico, e bota a mão no ouvido, no meio de campo, lateral, toma cartão amarelo. Essas são as coisas que a gente gosta de chamar de... O lance, eu só queria destacar uma coisa, o lance do impedimento... Futebol pasteurizado. O Abel foi para a coletiva e assim, num tom, parecia um velório a entrevista dele. Sim. Parece que havia meio metro à frente, 1 metro ou atrás. Eu digo, ele viu algo que a linha não mostrou e que a imagem não mostrou também. Pelo menos as que nós tivemos acesso. Vai chegar uma agora. Vai chegar uma agora aí que a gente vai colocar. Acho que o problema todo é esse, assim, as linhas não mostram nada. E aí você tem uma questão, que é o fato de o assistente ter dado o gol no primeiro momento. Mas nesse caso, né, eles são obrigados a checar. Então, assim, faz parte do protocolo. Gol, não é aquela coisa de um lance interpretativo, você não tem uma imagem. Teoricamente, a imagem do impedimento, ela vai ser sempre conclusiva. Teoricamente. É óbvio, e a gente bate o olho nessa imagem, a gente pode olhar 1 milhão de vezes, fazer o que a gente quiser e a gente não vai chegar a uma conclusão absoluta. E, portanto, acho que isso é o que o Calçade está falando, e se pega as redes sociais, tem muita gente com a certeza do impedimento. Exato. E tem muita gente com a certeza da condição legal. Nenhuma nem outra. Não dá para ter certeza de nada. O meu ponto em relação a esse lance, e é o que eu defendo desde sempre, e defendi quando a Premier League tomou a iniciativa de fazer isso, o que fez a Premier League? Ela engrossou a tal das linhas, tá?
para dizer, e disse, se estas linhas se encontrarem, eu vou considerar a mesma linha, porque esse é o conceito do impedimento. O impedimento ele foi criado para não deixar ninguém na banheira. Então, se os caras estão ali na mesma linha, que era era um conceito normal, você deixa o jogo seguir. Qual que é meu ponto em relação a essa imagem, que depois a gente tem se ampliado essa imagem? Você vai ver que a linha do Gustavo Gomes, ela é grossona. A linha vermelha. Isso. E a linha do jogador do Corinthians... Azul. Ela é azul e ela é fininha. Por que ela é fininha? Porque ela tá quase toda... Tá cobrindo a vermelha. Coberta da linha vermelha. Então, se isso não é a mesma linha, nada é a mesma linha. Porque a mesma linha, ela só vai existir se ela for milimetricamente... Então, o meu ponto, e eu sempre defendi isso antes da existência do semiautomático, é o seguinte: se você tem duas linhas que já são finas, aqui a gente nem engrossou as linhas. Sim. Se você tem duas linhas que já são finas e que você tem uma margem ali no cara, coloca um pouquinho para cá do ombro, um pouquinho para lá do ombro, e essas linhas se encontram, você tem que considerar isso mesma linha. Esse é o ponto. E isso acontece rodada sim, rodada não. A gente tem gols anulados por impedimentos como esse, em que o VAR não esclarece absolutamente nada. Mas, de novo, precisaria partir de quem? Precisaria partir da CBF. Exatamente. Precisaria ser uma orientação de que, olha, se as linhas se encontraram, ainda que uma esteja, né, um pouquinho para mais para cá, outra mais para lá, mas elas estão majoritariamente sobrepostas, isso é a mesma linha. É isso. E isso nunca aconteceu aqui. Gente, eu tenho que fazer um break. Quer dar um plazinho rápido? Birner. O VAR, isso não é um erro de ferramenta, né? É bom que se diga. Isso é um erro, caso tenha sido um erro humano. Porque o VAR, a gente festeja o VAR porque a tecnologia tem que ser usada a favor. Mas isso é humano, é de calibragem. Quem operou ali, puxou o pra lá ou pra cá, a única coisa que eu sei é que eu não tenho certeza de nada. Eu não consigo dizer que a linha foi bem traçada no cotovelo. Não. A ferramenta, ela foi utilizada por humanos. Se a linha foi utilizada da forma errada, é uma questão humana. Se foi certo, a gente está aqui dizendo que está errado, mas estava certo, a questão é... Parece que está um pouco mais no cotovelo do Gomes, está um pouco mais acima. Isso eu não consigo cravar por resolução. Isso eu discordo de quem está falando. Eu, de novo, para mim esse lance deveria ser que, assim, se tem uma orientação, as linhas estão sobrepostas, você considera a mesma linha, como era na primeira linha. Agora, essa discussão de que a linha está no braço do Gomes, aí para mim não é verdade, porque se você olhar bem, a linha, ela corta o braço do Gomes, sim, porque ela está na ponta da cabeça do zagueiro do Palmeiras. Ela tá na porque é a cabeça do Gomes que está mais próxima do gol. Exato. A linha está na cabeça, ele não... É aqui, é a partir da cabeça. Eu não tenho a clareza. Eu não tenho a clareza. Até por conta de resolução, e aí volta a falar. A resolução é muito ruim. É uma questão de operar. Então, se você só resolve isso, só vai ter solução para isso, porque cada rodada vai para um lado. Quando virar automático, que aí é ferramenta. No pique aqui, Bernardo. Sou incapaz de saber se foi ou não foi impedimento vendo as linhas. Difícil. Intervalo e a gente volta. É isso, torcedor do Palmeiras. A repercussão dessa partida de ontem. E o lance bem polêmico, esse lance do gol do Maurício, né? Do gol de empate do Palmeiras, que infelizmente foi anulado, né? E o lance que gerou aí bastante revolta do torcedor do Palmeiras, porque, para mim, estava ali na mesma linha, né? Concordo com o Gianodi. O Gomes estava na mesma linha ali. Para mim, o gol tinha que ter sido validado, não tinha que ter sido anulado. E o Palmeiras, que na minha opinião, sai prejudicado, sim, sai prejudicado. O Palmeiras não fez aquela grande partida, aquela grande atuação. O time, às vezes, ali um pouco desatento, mas merecia o empate. O Gão corintiano aí, ele foi muito coerente também na sua análise. O empate era o resultado melhor, né, para essa partida, porque o Palmeiras fez um gol, o Everton também, né, defendeu um pênalti do Yuri Alberto, e ali nesse lance que o Maurício chegou a empatar a partida, o VAR entra em ação, anula o gol do Palmeiras. Eu sinceramente não entendo o VAR, uma ferramenta aí que foi usada para ajudar, mas que é operada ali por uma pessoa que às vezes a gente fica em dúvida. O gol do Palmeiras para mim foi legal, estava na mesma linha, o gol tinha que ter sido validado, mas que infelizmente o Palmeiras foi prejudicado mais uma vez lá dentro da Neoquímica Arena. Mas vai ter o jogo da volta em casa no Allianz na próxima
semana, e eu acredito que dá sim para o Palmeiras reverter esse resultado de 1 a 0. Saiu até barato, né? 1 a 0. O Everton defendeu o pênalti. O Palmeiras podia ter perdido com uma derrota, um placar maior, mas esse placar aí de 1 a 0 dá para reverter sim, tranquilo, jogando em casa na Neoquímica Arena. Mas foi um roubo, né? Descarado, né? O VAR mais uma vez operando o Palmeiras, e sai aí com essa derrota, pode colocar na conta da arbitragem, porque o Palmeiras não merecia essa derrota, merecia pelo menos um empate nessa partida de ontem. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.